Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Biologia aqui do Colégio Master, professor Paulo Henrique. A gente vai seguir o nosso livro e aí a gente vai falar um pouco sobre reprodução humana. Então, só para a gente poder falar sobre reprodução humana, a gente vai então comentar as estruturas, as funções relacionadas ao aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino, tá bom? Em seres humanos acontece um tipo de reprodução que a gente chama de reprodução sexuada. Participação de gametas, trocas de gametas, mistura de material genético. Quais são as vantagens? Promove o aumento da variabilidade genética, aumenta a chance de adaptação, né, dos organismos por causa dessa variabilidade genética. E lá na meiose, como vocês já sabem, acontecem dois processos, o crossing over e a segregação independente, que aumentam mais ainda a variação deste DNA. Agora, quais são as desvantagens? Principalmente o custo energético, a formação dos gametas, a produção do óvulo dos espermatozoides, o ato sexual em si também gasta energia e, né, a competição por parceiros sexuais. É só lembrar que os machos eles podem brigar até a morte para poder ter o direito de acasalar com as fêmeas. A gente vai falar agora das estruturas do aparelho reprodutor humano, tá bom? Então, aqui no aparelho reprodutor humano, a gente tem a bolsa escrotal, que é essa estrutura que vai guardar e armazenar os testículos e o epidídimo. Qual que é a função da bolsa escrotal? Regular a temperatura do testículo, porque aqui acontece a produção do espermatozoide e essa produção ela acontece da melhor maneira possível por volta dos 35 graus Celsius. Qual que é a temperatura do corpo do homem e da mulher, né, de seres humanos? 36,8. Então, se os testículos ficassem dentro do corpo do homem, essa produção de espermatozoide seria prejudicada. É por isso que existe a bolsa escrotal, o testículo fica fora do corpo do homem. É só se lembrar que na mulher não tem produção de espermatozoide, a produção do óvulo, né? A temperatura lá é 36,8. Aqui é de 35. Portanto, quando quente, existem músculos, quando o tempo, né, quando a temperatura ambiental é alta, existem músculos que vão relaxar a bolsa escrotal, afastando os testículos do corpo do homem para manter a temperatura. E em tempos mais frios, esses músculos contraem a bolsa escrotal, justamente com o objetivo de aumentar a temperatura do testículo, né, para permanecer ali próximo de 35 graus Celsius. A outra estrutura é o próprio testículo, tem como função produzir o espermatozoide e também produzir o hormônio masculino, que é a testosterona. Depois, aqui a gente tem então um pouquinho do processo de espermiogênese, né? A gente tem aqui a espermatogônia, que vai passando por um processo de maturação até a formação do flagelo, do acrossomo, tá? E a maturação acontece nessa estrutura que a gente chama de epidídimo. Então, testículo, epidídimo, fica aqui em cima do testículo, né? Local de amadurecimento e armazenamento dos espermatozoides. Então, no momento da ejaculação, os espermatozoides prontos, eles ficam guardadinhos aqui e vão ser direcionados através deste canal para a uretra, né? Esses canais aqui do epidídimo e do testículo a gente vai chamar de túbulo seminífero. Depois, então, do epidídimo, desta estrutura aqui, a gente tem um canal deferente que vai ligar o epidídimo até a uretra. Então, no momento da ejaculação, o esperma, junto com o espermatozoide, vai ser liberado, tá? Existe uma cirurgia de esterilização masculina chamada de vasectomia, que consiste em cortar o canal deferente. Se o canal deferente está cortado, os espermatozoides não conseguem cair na uretra, então o homem ele vai continuar ejaculando, só que no ejaculado dele não tem espermatozoide. Isso provoca a esterilidade masculina. Essa cirurgia, depois de um certo tempo, ela não pode ser revertida. O homem fica estéril para sempre. Depois a gente tem algumas glândulas que vão produzir líquidos que vão compor o esperma, junto com o espermatozoide, né? A primeira glândula é a vesícula seminal, vai produzir um líquido nutritivo para que o espermatozoide consiga ter energia, já que ele vai girar o flagelo dele, para encontrar com o óvulo lá dentro do corpo da mulher. Depois a gente tem a próstata, que é essa glândula aqui do meio, produz uma secreção alcalina para combater a acidez do canal vaginal. Nas mulheres, o canal vaginal tem um pH um pouco mais ácido, levemente mais ácido, para impedir com que micro-organismos cresçam ali. Isso mata os micro-organismos, mas pode matar também o espermatozoide. Para evitar isso, a próstata ela vai acabar então liberando essa secreção que neutraliza essa acidez. Para os meninos, para os homens, né, é importante falar do mês de novembro, novembro azul, né, o câncer de próstata, é importante, né,
seguir as orientações médicas, primeiramente fazer o exame de sangue para medir o nível do PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, para ver se os níveis estão normais. A partir de uma certa idade, se os níveis estiverem acima do normal, o médico vai recomendar mais alguns exames, que pode incluir o exame do toque, né? Que o médico vai tocar com o seu dedo a próstata para saber se tem algum tipo de tumor crescendo ali. Então, mais importante do que o preconceito é a nossa vida, tá? Então, fica ligado nisso aí. Depois da próstata, a gente tem uma glândula chamada de bulbo uretral, essa daqui. Ela vai liberar um líquido antes da ejaculação para limpar e lubrificar a uretra, né? Já que a uretra também serve para que a urina seja eliminada. Então, antes da ejaculação, você limpa e lubrifica a uretra, facilitando o caminho dos espermatozoides aqui no momento da ejaculação. A uretra, que é um canal comum entre o sistema urinário, também sai xixi por aqui. Nos homens, a uretra é bem maior, porque o órgão copulador do homem fica para o lado de fora. E também tem como função a liberação dos espermatozoides a partir do esperma. O pênis, que é o órgão copulador masculino, né? O pênis ele tem uma característica de se tornar enrijecido. Ele sai de uma situação de flacidez, fica mole, e depois, no momento do ato sexual, ele se torna enrijecido. Não existe nenhum tipo de osso, nenhum tipo de cartilagem no pênis. Por que que ele fica ereto, então? Pelo acúmulo de sangue no seu interior. Dentro do pênis tem essas estruturas aqui. A gente chama de corpo cavernoso e corpo esponjoso. Essas estruturas, né, parecem esponjas. Quando você molha uma esponja, ela fica cheia de água. Aqui no caso vai ficar cheio de sangue. Quanto mais sangue entrar aqui, mais rígido, mais ereto vai ficar o pênis do homem. Tá bom? Então não tem nenhum tipo de osso, não tem nenhum tipo de cartilagem. A ereção no homem acontece pela entrada de sangue dentro do pênis. Entrada e acúmulo de sangue nessas estruturas dentro do pênis. Né, em meninos, né, nos homens, quando nascem, existe um excesso de pele chamado de prepúcio. Né, em algumas culturas, os judeus, né, fazem a circuncisão, eles removem o prepúcio, eles cortam esse excesso de pele. Né, se vocês um dia tiverem filhos, né, é importante que vocês orientem, né, que vocês ensinem a limpar muito bem essa estrutura, porque aqui, né, pode ter um acúmulo de micro-organismos que pode causar uma infecção se não for limpo da maneira correta. Agora, em relação ao sistema reprodutor feminino, essa é a parte externa. Então, na mulher existe uma parte externa, né? A gente tem algumas estruturas presentes aí. Aqui a gente tem a abertura do canal vaginal, né? Aqui está representando ânus, mas não tem nenhuma relação, né, com o sistema reprodutor. Aqui a gente tem a abertura do canal vaginal. Próximo à abertura do canal vaginal, a gente tem um excesso de pele chamado de pequenos lábios. Um pouquinho mais do lado de fora, a gente também tem um excesso de pele chamado de grande lábio. Aqui a gente tem a região do prepúcio e aqui a gente tem a estrutura que na mulher está relacionada ao prazer, que é o clitóris, né? Você tem um acúmulo maior de nervos aqui, então uma das maneiras da mulher conseguir sentir prazer é através da estimulação do seu clitóris. Aqui a gente tem a abertura da uretra, a uretra também não tem relação com o sistema reprodutor. Essa é a visão interna do aparelho reprodutor feminino, a gente tem o canal vaginal, e aqui na abertura do canal vaginal a gente tem uma membrana que é a chamada ímen. Então é comum que nas mulheres, na primeira relação sexual, pela introdução do pênis do homem aqui dentro, esse ímen acaba se rompendo e causando sangramento. Uma mulher, né, que ela pode ter o seu ímen rompido por outras situações durante a sua infância, né? Então, algumas mulheres, o ímen, ele é bem fininho. Então, numa brincadeira, andando de bicicleta, o ímen pode ser rompido. Às vezes nem causa sangramento, de tão fino que ele é. Então, ela vai ter a relação sexual dela. Se o ímen já tiver rompido, não vai ter nenhum tipo de sangramento. Quer dizer que ela não é virgem? Não, tá? Já em algumas mulheres, o ímen, ele pode ser muito elástico. E aí, mesmo com a introdução do pênis aqui dentro, ele não se rompe, o que gera muita dor na mulher. Então, se isso acontecer, né, a mulher ela tem que procurar a orientação do ginecologista. Então, a ejaculação ela acontece aqui dentro. Depois a gente tem o início do útero aqui, que é o colo do útero. Então, por maior que seja o pênis do homem nunca vai conseguir entrar dentro do útero da mulher por causa do colo do útero, tá bom? Então, não existe possibilidade do pênis do homem, por maior que ele seja, entrar aqui dentro do útero. Aí a gente tem o útero aqui dentro. A parte interna do útero a gente chama de endométrio. É essa parte que todos os meses na mulher descama e está relacionado com a menstruação. Depois do útero a gente tem as tubas uterinas. Antigamente elas
eram chamadas de trompas de Falópio. Então, aqui, ó, nota que não tem nenhuma ligação física com o ovário, tá? É como se fosse uma mão que vai ficar próximo aqui do ovário. Quando o óvulo se liberado, ele vai ficar aqui esperando, vai ficar aqui dentro da tubo uterino esperando o espermatozoide. Depois a gente tem o ovário que vai ter como função a produzir produzir o óvulo e os hormônios sexuais femininos. Aqui só para mostrar para vocês, né, como que acontece o processo de fecundação, né? Aqui embaixo a gente tem o canal vaginal, então o espermatozoide vem nadando literalmente por toda essa região, passa pelo terço proximal da tuba uterina, passa pelo terço médio, bem aqui no terço distal, vai encontrar com o óvulo, vai ter a fecundação, né? Teve o processo de ovulação aqui, vai ter a fecundação. Aí ele tem que voltar, ele já volta fazendo as suas clivagens, as suas segmentações e vai se implantar aqui no endométrio. Este processo a gente conhece como nidação. Tá? Aqui um pouquinho sobre como o ovário produz o óvulo e como acontece o processo de ovulação, né? A liberação do folículo maduro. Tem uma relação muito grande com o FSH, que é aquele hormônio produzido lá pela hipófise. Tem uma relação muito grande também com LH, que é o hormônio luteinizante, que controla, né, que tem muita relação com o ciclo menstrual. Então, né, aqui a gente tem, né, os hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH. O FSH atua na produção do óvulo, né, na maturação do óvulo, aliás, né, os óvulos já estão praticamente prontos. E o LH, ele atua na liberação deste óvulo, né, que a gente tem todo o ciclo menstrual. Lembrando que no 14º dia é o dia de maior possibilidade da mulher engravidar, é justamente no dia onde acontece a ovulação. Lembrando que esse ciclo menstrual, na maioria das mulheres, ele acontece dentro de 28 dias. Falando um pouquinho sobre métodos contraceptivos também, tem relação aí com a reprodução humana, né? A gente tem um método chamado de coito interrompido, consiste na retirada do pênis da vagina momentos antes da ejaculação, então não se ejacula dentro da vagina, as chances de gravidez elas diminuem, mas não é um método eficaz, tá? E também não previne contra DSTs. Não é um método eficaz porque antes da ejaculação o homem já pode ter liberado alguns espermatozoides ali, e basta só com que um seja liberado para que a gravidez aconteça. Então, coito interrompido não é um método contraceptivo eficiente. Tabelinha é um outro método contraceptivo, né? Consiste na suspensão das relações sexuais durante o período fértil. Então, qual que é o dia mais fértil da mulher? É a metade do ciclo menstrual dela, né? Se ela menstruou no dia 1º, ela vai liberar o óvulo no 14º dia. Alguns dias antes, também existe chance dela ficar grávida, alguns dias depois. Então, quem opta por este método contraceptivo não vai manter relações sexuais neste intervalo aqui, a abstinência sexual. Não é um método eficiente porque isso pode variar nas mulheres, tá? As mulheres nem todas têm um ciclo menstrual regulado, isso pode variar bastante. E também não previne contra as DSTs, não previne contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem o preservativo, aqui no caso o preservativo masculino, daqui a pouco a gente pode falar sobre o feminino. Ele é um método eficiente, né, mas não é 100% eficiente, tá? Então mesmo utilizando camisinha ainda pode haver a gravidez, só que ele previne contra a maioria das DSTs, então ele é eficiente no combate da propagação de doença sexualmente transmissível. É uma borracha, látex, que envolve o pênis que vai ser introduzido dentro da mulher no momento da relação sexual. Então quando a ejaculação acontecer, o esperma vai ficar retido aqui dentro. A gente tem a pílula anticoncepcional. Este é o método contraceptivo mais eficiente que existe, com eficácia de 98%, e consiste na suspensão da ovulação. Então, essas pílulas, elas contêm hormônios que vão interferir no ciclo menstrual da mulher, e aí ela não ovula. Se ela não libera o óvulo, não tem chance do espermatozoide encontrá-lo, e aí a gravidez não acontece. Não previne contra DSTs. Então, geralmente, né, pessoas que querem evitar o máximo possível uma gravidez, elas vão combinar métodos contraceptivos, tanto masculino, então usa-se a camisinha, e a mulher também usa a pílula anticoncepcional. Tá? Então a chance de uma gravidez acontecer com esses dois métodos aqui é quase nula. Né? Não vamos falar que é impossível, porque impossível não é, mas é muito, mas muito difícil mesmo de acontecer.
A pílula do dia seguinte, né, existem controvérsias aí para dizer se ela é um método contraceptivo, né, porque ela não evita a concepção. Ela vai evitar a implantação do embrião, caso ele seja formado no útero da mulher. Então, tem muitas pessoas que acreditam que a pílula do dia seguinte não é um método contraceptivo, inclusive é um método abortivo, né? Provoca a eliminação do embrião, que vai já começou a ser formado. Tá? Ela deve ser administrada até 72 horas depois do ato sexual, né? Quanto mais cedo a mulher toma, maiores são as chances dela não engravidar. Só que isso aqui não pode ser um método regular, gente. É uma dose cavalar de hormônio. Isso aqui é para ser usado em caso de emergência, não é para ser usado em caso regular. A mulher que fica tomando isso aqui, muitas vezes, ela pode ter várias consequências diferentes. Câncer de mama, câncer em alguma região do aparelho reprodutor dela, no ovário. Tá? Isso aqui é um método de emergência. Se é contraceptivo ou não, aí você pode escolher. A gente tem o diafragma também, que também é um dispositivo feito de borracha, que vai ser colocado momentos antes da relação sexual, tampando a entrada do colo do útero. Né? Então, a ejaculação pode acontecer aqui dentro. Como o colo do útero está tampado, né, os espermatozoides não vão conseguir entrar. Ao final da relação, pode ser retirado, pode ser lavado e pode ser utilizado numa próxima relação sexual. Ele é mais eficiente quando a mulher coloca uma pomada aqui, e essa pomada, ela é uma pomada espermicida, né? Então essa pomada vai provocar a morte dos espermatozoides. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, esse DIU vai ser colocado dentro do útero da mulher, então o ginecologista é que vai realizar esse procedimento, a mulher não pode realizar esse procedimento em sua casa, né? Então é recomendado que o ginecologista que faça a colocação deste aparelho. Este DIU, geralmente, ele é feito de cobre, e quando o cobre ele encosta no endométrio, ele provoca uma inflamação e aí essa inflamação impede inclusive a gravidez. Só que não impede a concepção, né? Se o homem ejacular ali, os espermatozoides vão subir, vão passar pelo DIU, vão encontrar com o óvulo. Vai ter a fecundação, só que o embrião, por essa inflamação, não vai conseguir ser implantado ali. Então, muitas pessoas consideram como um método abortivo. Aqui embaixo a gente tem o preservativo feminino, é bem maior em relação ao masculino, né? E o objetivo é o mesmo do masculino, evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Ele tem uma vedação aqui, então os espermatozoides não conseguem seguir o seu caminho. É importante dizer que não pode usar os dois simultaneamente, ou usa-se a masculina ou usa-se a feminina. Importante dizer também que previne contra a transmissão de DSTs. A gente tem métodos contraceptivos de esterilização, né, como disse para vocês, a vasectomia nos homens, corta-se o canal deferente, e nas mulheres, corta-se a tuba uterina. A gente chama isso de ligadura tubária. Então, esses métodos, eles podem ser irreversíveis, tá? Uma vez feitos, a mulher fica estéril para sempre, o homem também. Tá bom? Tem alguns exercícios aqui, mas eu não vou passar para vocês não, tá? Eu vou passar os exercícios do capítulo que fala sobre reprodução humana. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, podem perguntar. Um abração para vocês, até a próxima aula, tchau.